Olá, aqui é o Matheus Santana do Zona de Progresso e nesse vídeo você vai entender exatamente o motivo que nos leva a procrastinar e nos deixar tão frustrados. E claro, como resolvê-lo de forma prática. O conteúdo foi baseado no livro A Regra dos 5 Segundos, da Mel Robbins, e posso te garantir, o motivo da sua procrastinação é algo que você provavelmente nem imaginava que fosse. Então, vamos começar. Pesquisas mostraram que a procrastinação pode ajudar no processo criativo quando estamos trabalhando em cima de algo inovador ou que simplesmente necessite de nossa criatividade. Mas calma, existem basicamente dois tipos de procrastinação que você precisa entender. Nesse caso, a que me refiro é a primeira delas, a chamada procrastinação produtiva. A lógica é a seguinte: sabemos que o processo criativo leva tempo, então quando você deixa um projeto de lado por alguns dias ou semanas, você permite sua mente vaguear em busca de novas ideias, mesmo que você não esteja pensando conscientemente sobre elas. Dessa forma, quando voltar para o seu projeto, você perceberá que sua criatividade estará mais aguçada e pensará em novas estratégias e soluções que antes nem passavam pela sua cabeça. Então, se você estiver trabalhando em algum projeto criativo e não tem um prazo muito curto, você pode se dar o direito de deixar esse projeto engavetado por algum tempo, desde que esteja fazendo isso como estratégia e não por preguiça. Isso é muito útil quando você se vê em uma espécie de bloqueio criativo e não consegue pensar em nada além do óbvio. Muitas vezes é necessário desfocar a mente daquilo para que ela possa voltar mais tarde com novas ideias. Por outro lado, existe um outro tipo de procrastinação, e essa sim você deve tomar muito cuidado. É a procrastinação destrutiva. Aqui a história já muda de figura. Essa procrastinação é o ato de evitar fazer algo que sabemos que deve ser feito e que inclusive nos trará consequências negativas se não o fizermos. Os exemplos poderiam ser vários: estudar para uma prova, fazer alguma tarefa chata do trabalho, ter uma conversa difícil mas necessária com alguém, fazer atividade física e por aí vai. Por muito tempo, todos acreditavam na ideia de que a procrastinação era derivada de coisas como mau gerenciamento de tempo, desmotivação, preguiça ou falta de força de vontade, mas na realidade não é nada disso. Segundo as pesquisas da autora, a procrastinação é um mecanismo cerebral para combater o estresse. Parece estranho, mas vamos entender melhor qual a conexão entre a procrastinação e o estresse. Um professor de psicologia da Universidade Carleton, no Canadá, chamado Timothy Pickle, vem estudando sobre procrastinação por mais de 19 anos. E nesse tempo ele descobriu que o fator principal que ocasiona a procrastinação não é a vontade de evitar o trabalho, mas sim o estresse. A procrastinação é um desejo subconsciente de se sentir bem nesse exato momento e, como consequência, aliviar o estresse. No entanto, a maioria das pessoas que enfrentam dificuldades com isso dizem aos pesquisadores que é uma coisa na qual parece ser incontrolável, e pior que elas estão certas, porque não entendem o real motivo que os levam a procrastinar. Como disse lá atrás, nós procrastinamos por nos sentirmos estressados, não pelo trabalho que estamos fazendo, mas sim por algo de uma esfera maior, como problemas financeiros, divórcio, pressão social ou qualquer outro tipo de situação problemática. Então, por exemplo, quando você deixa de trabalhar ou estudar para ver vídeos engraçados, trocar mensagens aleatórias no WhatsApp ou ir jogar algum jogo, você está na realidade aliviando aquele estresse que você sente num contexto geral. A mente anseia por isso. É por essa razão que quando você evita fazer algo que será difícil, chato ou doloroso, sua mente sente um alívio instantâneo. Por outro lado, quando você faz algo prazeroso, mesmo que prejudicial a médio e longo prazo, seu cérebro recebe uma dose de dopamina. Isso para ele é como um petisco é para o seu cachorro. Quanto mais ele recebe, mais frequentemente ele irá reproduzir certos comportamentos para recebê-lo novamente. Logo, quanto mais você procrastina, mais seu cérebro está sendo condicionado a fazer isso novamente. Mas aqui vem um problema. Apesar de você estar tendo um pequeno alívio ao se deliciar com prazeres momentâneos, com o tempo, o trabalho que você precisava ter feito se acumula e a quantidade de estresse aumenta ainda mais sobre você. O livro conta um caso de um estudante PhD que sofre com esse problema. Seu nome é Scott. Ele enfatiza que está passando por vários problemas financeiros e que basicamente tem o costume de ir deixando as coisas para depois, até o limite do prazo ou quando isso já começa a prejudicar alguém. Ele coloca altas expectativas sobre si mesmo e vai dormir toda a noite dizendo que amanhã será um dia diferente.
onde ele irá cumprir todas as suas tarefas com entusiasmo e energia. Mas a verdade é que ele sempre acaba falhando, dia após dia. E aquela confiança da noite passada começa a desaparecer. Ele simplesmente não se sente com vontade de fazer as coisas, mesmo sabendo que é capaz, e isso o deixa extremamente frustrado. Ao ver o caso do Scott, você pode notar que ele está preso em um ciclo vicioso de se desapontar consigo mesmo. Ele sabe o que precisa fazer, mas simplesmente não consegue se forçar a fazer. Em seu relato, ele enfatiza que está passando por vários problemas financeiros, e isso com certeza gera um grande estresse em sua vida. Logo, dá para supor que o motivo por trás da sua procrastinação é justamente aliviar um pouco desse estresse financeiro. Lembre-se que quando deixamos de fazer alguma tarefa difícil para fazer uma fácil, ganhamos um alívio, um prazer instantâneo e uma sensação de controle sobre a situação. Outra coisa importante é que ele disse que coloca muita expectativa sobre si mesmo. Por isso, toda vez que ele procrastina, ele se sente frustrado e culpado. E adivinha só, esses sentimentos negativos vão trazendo mais estresse e eliminam sua esperança de superar isso, o que o faz se sentir cada vez pior e a procrastinar ainda mais. Mas a pergunta que fica é: como romper esse ciclo? Existem duas coisas que você precisa fazer. A primeira delas, que os pesquisadores dizem, é que você precisa se perdoar por procrastinar. Sério, isso não é achismo, é ciência. O Dr. Timothy Pickel, aquele que nós falamos agora há pouco, foi coautor de um artigo sobre como os estudantes que se perdoavam por procrastinar eram menos propensos a voltar a procrastinar em seu próximo teste. Parece bobagem, mas parte do problema que os pesquisadores descobriram é que os procrastinadores geralmente são muito duros consigo mesmos. Então se perdoe por ter incomodado ou talvez até prejudicado alguém. Se perdoe por não ter conseguido cumprir com sua lista de tarefas ou por ainda não ter conseguido construir os hábitos saudáveis que tanto deseja. Tente reconhecer a fonte principal do seu estresse e comece a trabalhar para resolvê-lo antes de qualquer coisa, pois você estará indo diretamente na raiz do problema que está te levando a procrastinar. A segunda coisa é que você precisa agir, principalmente quando não estiver com vontade ou nas melhores condições, pois cada vez que fizer isso, seu cérebro estará sendo descondicionado de seu antigo hábito de buscar coisas fáceis para ter prazer. Ele vai passar a entender que o prazer de fazer coisas difíceis é muito maior e mais satisfatório do que o prazer de fazer coisas fáceis. Para isso, a autora recomenda usar a sua famosa regra dos 5 segundos, que se consiste em contar 5, 4, 3, 2, 1 e agir. Caso queira saber mais sobre a explicação por trás dessa técnica, basta clicar no card que está aparecendo aqui na tela para assistir ao vídeo que gravei sobre isso. Bom, e para contribuir mais ainda com o seu desenvolvimento pessoal, eu quero te indicar a leitura de um e-book gratuito com 15 ideias para você ler mais e melhor e levar sua leitura para um próximo nível. Afinal, eu acredito que a leitura, principalmente de livros, tem o poder de mudar as pessoas e o mundo para melhor. É o primeiro link na descrição. Um forte abraço e até a próxima.